Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lívia, falando novamente com vocês, na tentativa agora de ficar um pouquinho mais perto, vocês vendo aqui a carinha da professora. Hoje o nosso assunto é um assunto de extrema importância na periodontia. Nós vamos falar sobre a nova classificação da doença periodontal. Na verdade, vocês não têm conhecimento nem da antiga, mas sintam-se privilegiados porque vocês vão receber essa classificação que entrou na vida agora da periodontia sem ter o conhecimento da antiga. Então vai ficar mais fácil vocês assimilarem esse novo conteúdo. O pessoal dos outros anos, e nós também, a gente vem sofrendo com essa situação de mudança, porque tudo que muda nos torna, a gente fica com medo, né? E realmente a gente se torna resistente à mudança. No começo dessa nova classificação eu fiquei super resistente, achando empecilhos e falhas, mas na verdade ela é excelente. Então nos outros anos as pessoas elas aprendiam, os alunos aprendiam a classificação antiga, e nós tivemos que dar uma revisão, mostrar a nova classificação, e aí a confusão foi generalizada. Então, para vocês é muito bom que vocês vão receber a classificação de doenças periodontais de forma limpa, sem nenhuma informação antiga. Eu vou revisar a antiga, porque eu considero de extrema importância vocês saberem, pensando em concursos públicos, pensando em provas de residência, provas de mestrado, doutorado, especializações. Importante que vocês saibam que existia e quais eram as principais nomenclaturas, mas o que vocês vão aplicar em clínica mesmo é apenas a nova classificação, certo? Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês e nós vamos iniciar, e depois a gente vai ver se a gente combina um bate-papo para a gente tirar todas as dúvidas, mas de qualquer forma, quando nós estivermos presencial, nós vamos falar dela novamente, porque ela precisa entrar na cabeça de vocês, porque ela vai ser parte da rotina de vocês, tá? Classificação das doenças periodontais. Vocês vão ver que eu coloquei aqui o ano de 2017, porque foi o ano que ela foi criada, só que só no ano de 2019 que as instituições começaram a aplicar de forma incisiva. E como essa aula já havia sido dada pelos outros anos, a aula antiga, né? E em 2020 nós resolvemos de fato efetivar a nova classificação e nem dar a aula da antiga para vocês, para não causar esse tipo de confusão, tá? Não posso deixar de dizer que essa aula foi baseada nesse periobook do Dr. Eduardo Sampaio, um colega do doutorado, e ele é uma pessoa extremamente acessível e fez um livro muito didático. Além disso, temos também a cartilha da USP, feita com a autora principal, a professora Marinella, muito didática, muito legal, e ela é free, né? A gente pode buscá-la na biblioteca da USP. Essa cartilha em PDF eu tenho também, posso enviar para vocês, mas ela é muito completa, tá? Porque se vocês forem buscar em outros locais, vocês até vão encontrar, mas nos artigos originais, o aprendizado se torna um pouquinho mais difícil, porque os artigos eles não fizeram um texto único para explicar a nova classificação. São diversos artigos na língua inglesa e realmente fica um pouquinho mais difícil construir a linha do raciocínio, tá? Então, por isso, essa cartilha é interessante. O que é uma classificação? Por que precisa, né? Por que precisa existir uma classificação? Toda vez que chega um paciente no meu consultório ou ali na clínica, a gente precisa fazer um diagnóstico desse paciente. E o diagnóstico ele pode ser classificado de diversas formas. Para isso, nós precisamos ter exatamente toda a nomenclatura, nós precisamos saber que existem tipos diferentes de doença para classificar determinada característica encontrada no paciente, tá? Então,
com o conhecimento de vocês já sabem que pode ser que tenha um paciente com gengivite, pode ser que tenha um paciente com periodontite, mas esse paciente que tem periodontite, ele muitas vezes tem uma periodontite diferente do outro paciente. Então, a gente precisa aprender a definir isso. Por isso que existe uma classificação. Tá? O que acontecia? Basicamente, a classificação de periodontia, ela vem desde 1989, no qual essa classificação, nós observamos, todos os periodontistas clínicos observaram algumas falhas. As principais falhas eram sobreposição de categoria, então uma categoria sobrepunha a outra e isso tornava muito confuso. A ausência da classificação de doenças gengivais. Então, se um paciente tinha um problema apenas gengival, apenas uma gengivite, ele não se enquadrava em local nenhum. Essa classificação de 89 também fazia uma ênfase imprópria da idade. Então, eles associavam determinados tipos de doença apenas para jovens, e isso estava errado. Além disso, os critérios eram muito obscuros, a gente ficava na dúvida, entra aqui, entra ali, mas e os critérios? Então, tendo isso em vista, tendo isso na prática clínica, houve uma nova reunião, em 1999, optou-se por uma nova classificação, uma tentativa de minimizar as falhas de 89. Mas aí é claro que no decorrer desses anos, utilizando a classificação de 1999, observou-se que ela também tinha suas falhas. E uma das grandes falhas é que ela já estava defasada e existia um grande número de categorias. Os alunos que tiveram a minha aula no passado e nos outros anos sabem muito bem. Quando a gente dava essa aula, a aula era muito cansativa, porque eram inúmeras categorias. Eram itens, com subitens, com sub-subitens, porque ela era muito densa, ela era muito volumosa, né? Então, em 2017 falaram, a gente precisa mudar isso. Outra coisa que na de 99 não existia, ausência de diagnóstico para a saúde. Então, se um paciente chegava e a gente observava que ele tinha apenas recessões gengivais causadas por um problema de trauma, de força na escovação, que não era nem por doença, por bactérias periodontais, esse paciente ele não tinha como se enquadrar em nada. Ele ficava um pouco perdido e a gente ficava, e agora? Ele tem uma perda de inserção, mas ele não tem bolsa. E a gente sabe que para a gente considerar uma periodontite, tem que ter bolsa. Para a gente considerar uma gengivite, tem que ter sangramento. E esse paciente não tinha nada disso. Onde colocá-lo? Foi aí, então, que optou-se pela inclusão de saúde na nova classificação. E na de 99 não existia. Além disso, a de 99 ela era extremamente subjetiva. Por quê? Nós tínhamos um paciente e muitas vezes o diagnóstico da professora Lívia acabava sendo diferente do diagnóstico de outro profissional, porque as categorias muitas vezes elas andavam muito juntas ou o paciente não conseguia se enquadrar em lugar nenhum. Então, você acabava falando, nesse caso, que eram as exceções, vamos colocar em tal. A gente não tinha uma precisão. Além disso, faltavam critérios, justamente para a gente poder definir onde se enquadrava determinada doença, né, o que tornava a coisa muito subjetiva. Foi aí, então, que em 2017 veio a nova classificação e uma das suas principais vantagens, que ela se tornou muito mais reduzida, por mais que hoje vocês sintam que a aula é extremamente densa, sintam-se privilegiados, porque ela ainda a de hoje é muito mais condensada do que a antiga, e ela se tornou muito mais objetiva. Então, hoje, é muito difícil, sabendo e usando a nova classificação, algum dentista que não concorde com o outro em relação à nomenclatura, porque está tudo muito
alinhado, tá? Então ela se tornou mais objetiva, ela se tornou mais fácil de existir exceções, o que ficou muito bacana, tá? Então, em 2015, começou-se um burburinho de que ela precisava ser alterada. Em 2017, no workshop mundial em Chicago, entre 9 a 11 de novembro, com a reunião de 110 especialistas, foi então montada essa nova classificação. Foi publicado através de 19 artigos de revisão e 4 consensus reports na língua inglesa. E, como eu disse, houve uma dificuldade muito grande do entendimento dessa nova classificação, porque a gente não tinha um texto corrido. A professora Lívia, na licença maternidade do meu segundo filho, Felipe, batalhou para estudar. Eu falo que meu filho ficou até esquecido, mas a gente batalhou para estudar bastante, e eu montei essa aula com muito carinho, na tentativa de que ela seja bem didática e de fácil entendimento para vocês. Então, quais foram as principais alterações? Por que eu preciso falar isso para vocês? Porque aí eu vou pegar um link para vocês entenderem um pouco como era a classificação antiga, tá? Porque eu quero que vocês, ao menos, saibam, porque a minha preocupação é que um dia perguntem isso para vocês, pelo menos nesses próximos anos, tenha a chance de perguntar, porque ela ainda é muito do dia a dia, do cotidiano nosso. Então eu quero que vocês saibam. Então, através das principais alterações, eu vou fazer um link com a classificação de 1999, certo? A primeira mudança que eu mencionei para vocês, a adição da classificação de saúde, que antes não tinha. Ou o paciente se enquadrava em gengivite, ou em periodontite, ou em outras doenças que eu vou mencionar para vocês, mas não tinha a classificação de saúde. A gengivite, ela era separada em diversas categorias, várias, tanto que eu falei que quando a gente dava essa aula, ela era muito mais cansativa, mais densa, porque a gengivite, por exemplo, ela era classificada em diversas categorias. Hoje a gengivite, ela é ou induzida por placa, ou não induzida por placa. Ou seja, você tem um problema gengival que a placa está existente e que a placa não está existente. Só. Tá? Então, para a gente classificar, a gente só tem essas duas. A famosa periodontite crônica e agressiva, vocês não conhecem, porém, a periodontite crônica e agressiva era o clímax da nossa aula da antiga classificação, tá? Só que o que acontece, eu vou mostrar para vocês, a subjetividade estava muito dentro dessas duas periodontites, ou melhor, a confusão, principalmente dos alunos, em pegar o nome da doença e associar as características em relação ao nome, ou seja, periodontite agressiva, todo mundo associava apenas com agressividade, e não era bem assim. Enfim, a periodontite de crônica e agressiva foi separada em periodontite, estágio e grau. Então, a crônica e a agressiva, elas se unificaram e viraram apenas periodontite, porém, a gente precisa classificá-la melhor. E aí, de periodontite, vocês vão ver que vai existir diferentes estágios e diferentes graus, tá? Ainda dentro da categoria, né, de periodontite, incluiu-se aqui a periodontite necrosante, tá? E a periodontite como manifestação de doença sistêmica. Não é nem que incluiu-se, manteve-se na periodontite essas duas outras doenças, tá? Mas, então, resumindo, a crônica e a agressiva que existia virou apenas periodontite. Vocês vão entender melhor no decorrer da aula. A terceira categoria, antes eram outras várias categorias, eles enxugaram tudo e colocaram tudo numa terceira categoria, no qual se encontram as condições que afetam o periodonto, que são forças oclusais traumáticas, abscessos e lesões endopélicas. No novo sistema da classificação, retrações recebem agora uma nova classificação, sabe aquelas retrações gengivais que a gente já conversou,
elas recebem uma nova classificação, mas não cabe a mim falar muito sobre elas nessa aula, porque nós vamos ter aula, quando nós formos ter aula de retrações, de enxerto gengival, lá no quarto bimestre com o professor Jonas, ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Então, hoje eu só vou dar uma pincelada nessa parte. E também a terminologia de distância biológica. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em distância biológica, principalmente com o professor Jonas na aula de anatomia do periodonto. Podem ter ouvido também na área da prótese. Eu falarei muito mais sobre ela na nossa aula do quarto bimestre, quando eu falar de aumento de coroa protético e estético, mas vale já mencionar para vocês que o nome distância biológica mudou nessa nova classificação para inserção supracristal ou supracrestal, certo? Então essas foram as principais alterações e eu vou mencionar um pouquinho de cada um fazendo o link com a classificação antiga. Vou falar então da adição da saúde e da gengivite em apenas 2 categorias. Então, o que acontecia? Na classificação de 1999, era difícil distinguir um quadro de saúde e de doença. Então, é o que eu falei para vocês. O paciente chegava para nós e ele falava que, ao passar o fio dental, ele observava sangramento em apenas uma face, certo? E a gente ia lá e tirava a prova real e realmente naquela única face estava sangrando. Na antiga classificação, a gente ficava perdido. Onde eu enquadro esse meu paciente? Se ele tem um sítio sangrante, o que eu aprendi é que se tem um lugar com sangramento, eu já tenho que considerá-lo com gengivite. Mas aí a gente pensava, poxa vida, ele tem um lugar com sangramento e ele já é considerado doente? Então isso causava um desconforto nos clínicos para fazer esse tipo de diagnóstico e uma confusão tremenda na cabeça dos graduandos que estavam aprendendo a classificar. Então, na antiga classificação, quando a gente pensava em gengivite, a gente pensava em todas essas. Quando a gente estava dando a nossa aula, existia a gengivite induzida por placa e a não induzida por placa. Dentro da gengivite induzida por placa, vocês ainda tinham que aprender, na hora da nomenclatura, na hora de dar um nome à doença, que ela podia estar associada apenas à placa, modificada por fator sistêmico, modificada por medicamento, por desnutrição, entre outros. Abortamos isso e ficamos apenas com a gengivite induzida por placa e as doenças gengivais não induzidas por placa. Então, as principais mudanças em relação a essa categoria foi que a gente eliminou aqueles diversos subitens da gengivite, tá? Removemos e ficamos apenas com essas duas, tá? Então foi simplificado e incluímos a saúde. Então aquela gengivite que ela era incipiente, localizadinha em determinada região, foi-se incluído o termo de saúde, tá? Vocês vão entender melhor daqui a pouco, exatamente, de forma objetiva, como a gente define saúde, mas basicamente foi isso, aquela gengivite incipiente, aquele pequeno sangramento poderia ser considerado uma saúde clínica. Aí, ainda falando das principais alterações, importante que vocês saibam um pouquinho da existência da periodontite crônica e da periodontite agressiva, que foram eliminadas. Antigamente, então, quando se chegava na parte de periodontites, ela era dividida dessa forma: a periodontite crônica, a periodontite agressiva, periodontite como manifestação de doença sistêmica, as doenças periodontais necrosantes e ainda entrava aqui também os abscessos periodontais. A periodontite crônica, as principais características é que ela era lenta e associada a fator sistêmico. Então, isso aqui os alunos ficavam carecas de saber que quando a gente pensava em uma periodontite crônica, o nome já dizia, a gente pensava em algo mais lento. A periodontite agressiva, ela era rápida
uma taxa de destruição muito rápida associada a pacientes mais jovens e saudáveis sistemicamente. Então, essa era as principais características da periodontite crônica: progressão leve e moderada, presença de agentes locais, ou seja, precisava existir muito volume de placa e cálculo para a gente associar uma periodontite crônica. Então, estava totalmente conectado com o grau de higiene do nosso paciente. Ela era modificada por fatores sistêmicos, ou seja, tinha uma associação muito positiva com pacientes que eram diabéticos, por exemplo, a ter uma periodontite crônica. E ela sempre foi considerada a forma mais comum da doença. Então, a maioria dos casos que apareciam na clínica, praticamente a gente dava o diagnóstico de periodontite crônica, porque ela sempre foi considerada a mais comum. Esse é um caso, por exemplo, de periodontite crônica, no qual vocês podem observar que tem muita placa associada, muito cálculo, perdas ósseas, profundidade de sondagem por diversos sítios. Tá? Então, quando a gente batia o olho numa fotografia dessa forma, praticamente a gente já dizia que era uma periodontite crônica. Já a periodontite agressiva, ela era considerada de progressão rápida, você precisava ter uma microbiota específica para essa doença. Normalmente a pessoa apresentava zero problemas sistêmicos, não fazia uma associação positiva com problemas sistêmicos e a periodontite, e tinha uma tendência familiar muito grande associada a essa doença. Aqui, um caso clássico de uma periodontite agressiva, no qual a gente tinha uma aparência de saúde, porém, quando a gente tirava uma radiografia, a gente via uma extrema destruição. E aí, gente, qual que era a grande questão que gerava uma confusão muito grande na clínica? Os alunos acabavam se apegando ao nome da doença e ligava em relação às suas características. Por exemplo, um paciente que chegava com muitas bolsas periodontais, bolsas de 6, 7, 8, 9, 10, automaticamente o aluno já falava: nossa, essa doença é muito agressiva, tem muitas bolsas e bolsas muito profundas, então vou classificá-la como periodontite agressiva. E isso estava errado, e a gente não conseguia tirar da cabeça do aluno, fazer essa dissociação do nome com as características clínicas. O que a gente tinha que entender é que uma paciente que tem periodontite crônica, ele podia ter bolsas profundas também. Ele podia ter uma periodontite crônica severa, mas o fato dele ter bolsas muito profundas, a pessoa automaticamente já a classificava como periodontite agressiva, associando a agressividade. Outra coisa, o paciente tinha exatamente esse quadro que vocês estão olhando: cara de saúde, pouca placa, muita destruição óssea. Você já ia tendenciando para periodontite agressiva. Mas aí esse paciente relatava que ele era diabético. Automaticamente, o que os alunos falavam? Opa, se ele tem diabetes, eu tenho que considerá-lo como periodontite crônica, porque lá no quadrinho da professora Lívia, ela falava que quando o paciente tem problema sistêmico, é crônica. Ou seja, a maioria das pessoas não conseguiam dissociar algumas características, tá? E não conseguiam se apegar a todas, unir todas na mão e pesar qual que é aquela que estava realmente me dando força para classificar determinada doença, se era agressiva ou crônica. Então, isso gerava uma confusão danada, isso gerava uma subjetividade muito grande, e por isso que eu fico feliz em dizer que a nova classificação, ela tirou essa subjetividade, ela é mais objetiva. É impossível, se eu der as características clínicas desse caso clínico aqui que eu estou mostrando para você, de acordo com a nova classificação, vocês vão acertar em cheio. Não tem chance de viés, não tem chance de dúvida, tá? Então, isso é coisa que a gente ficou
mais feliz. Sabendo, então, como era basicamente a antiga classificação, quais são as principais alterações, nós entramos na classificação periodontal propriamente dita atual. Como eu disse, antigamente, se eu fosse dar a antiga, eu ia ter que mostrar vários quadrinhos desse aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas como ela foi condensada, a nova classificação, ela praticamente está dentro desse quadro. Praticamente não, ela está dentro desse quadrinho que vocês estão olhando, tá? Basicamente, nós dividimos em 3 itens maiores, 3 grupos maiores, que é saúde periodontal, condições e doenças gengivais. Então, praticamente aqui vai entrar a parte de saúde e gengivite. O segundo grupo é o grupo da periodontite, que vai enquadrar as doenças periodontais necrosantes, que vocês vão ver que é uma doença fácil de diagnosticar por causa das características clínicas dela, porém a casuística dela é muito baixa. Tem gente que se forma e fica anos trabalhando e nunca presenciou uma doença periodontal necrosante. Existe o item 2, que é a periodontite, que antes entrava como crônica e agressiva e agora recebe só o nome de periodontite, que vai ser dividida em estágio e grau. E o terceiro item, a periodontite como manifestação de uma doença sistêmica, tá? Então, são aqueles casos que a pessoa apresenta algumas doenças e a gente observa essa manifestação na boca através da periodontite, ok? Por fim, o último grupo são outras condições que afetam o periodonto, que vai entrar doenças sistêmicas ou condições que afetam os tecidos periodontais de suporte, abscessos periodontais e lesões endodônticas e periodontais associadas, então são aquelas famosas, vocês vão ouvir isso muito, lesão endopério, condições e deformidades mucogengivais e forças oclusais traumáticas, além de fatores relacionados ao dente e às próteses. Tá? Eu vou falar de cada um desses grupos e de cada um dos itens desses grupos de forma bem clara, tentar ser bem claro para vocês. Isso aqui, gente, surgiu, deixa eu mostrar para vocês. Surgiu quando eu estava montando a aula de vocês. Eu ficava pensando assim, principalmente para os alunos que tinham muito em mente a classificação antiga. Eu ficava pensando, como que eu vou fazer com que esses alunos consigam memorizar as principais características dessa nova classificação? E para me ajudar a montar a aula, eu fui fazendo um esqueminha. E isso acabou virando uma colinha. Essa colinha eu mandei para todos os alunos por WhatsApp, tá? E eles acompanhavam. Só que aí eu comecei a pensar, poxa vida, não estava nem com Covid ainda, nem próximo a chegar a Covid em nossas vidas, mas eu pensei assim, eu vou dar essa colinha por WhatsApp, esse aluno vai abrir esse celular no meio da clínica, isso não é legal. Então a ideia veio de fazer essa colinha impressa, com o apoio da coordenação da Unicesumar e da diretoria da Unicesumar. Eles apoiaram a minha ideia e eu falei, ó, já que é para fazer, vamos fazer direito. Vamos fazer uma colinha para eles, num papel que eles consigam utilizar em clínica, passar um álcool, então que vire ali mesmo uma colinha de bolso, né, para que acompanhe para todos os lugares. E funcionou muito bem, os alunos todos receberam uma colinha dessa, gostaram muito, vocês vão receber, no primeiro momento que eu encontrar vocês, de forma presencial, vocês vão receber essa colinha e vão utilizar por muito, muito, muito tempo, até tudo ficar bem claro, tá? Eu brinco com os alunos, se você quiser vender, o mínimo que a gente pode ver pelo mercado, R$300. Tô brincando, pessoal, mas eu vou te contar para vocês que
a quantidade de alunos que me pedem essa colinha, eu falo, não, essa colinha é exclusiva para os meus alunos da Unicesumar. O que eu posso fazer é mandar o PDF dela, mas em mãos, só os meus alunos vão receber, tá? Então, quando vocês estiverem comigo, eu vou entregar para vocês. E ela nos ajuda muito, porque principalmente nessa parte inicial, que é o que eu vou falar nesse primeiro momento, ela deixa a gente com muita clareza e segurança, para na hora que eu for aplicar na clínica, eu olho ali e não tem como eu fugir de determinada classificação, certo? Antes de entrar na classificação propriamente dita, eu preciso que vocês relembrem, né, aqui comigo, quais os conhecimentos clínicos que eu devo possuir para realizar uma correta classificação periodontal, tá? Porque eu não me baseio só olhando, oi, paciente, abre a boca, deixa eu dar uma olhada, ai, eu acho que é tal doença. Não, nós precisamos fazer um exame ou vários exames para a gente fazer a correta classificação. Um deles é o quê? O nível clínico de inserção. O que vocês têm que entender, que muitas pessoas não conseguem assimilar, é que a gente precisa fazer a classificação de acordo com o nível clínico de inserção e não só com a profundidade de sondagem. Lembrem, gente, nível clínico de inserção nada mais é do que a somatória da profundidade de sondagem da bolsa com a recessão, tá? Muitas pessoas esquecem da recessão, e recessão é perda de inserção. Uma pessoa que tem bolsa e recessão é muito pior do que uma pessoa que tem só bolsa, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que unir esses dois parâmetros clínicos para dar o nosso diagnóstico, certo? Vale lembrar também que o principal exame que eu detecto é o periograma, no qual eu vou fazer o índice de gengivite, que vai me ajudar a detectar se eu tenho saúde ou gengivite, e no mesmo momento que eu estou sondando para ver se tem o sangramento, eu já estou sondando para ver se tem bolsa. Se não tiver bolsa, continuo com saúde e gengivite. Vou definir qual é através do meu sangramento a sondagem. Tenho bolsa, esqueço saúde e gengivite e vou para a periodontite, certo? Aqui é uma gravura que explica muito bem. Do lado esquerdo, apenas a título de curiosidade, uma ilustração que mostra a anatomia ali da região. Então, a gente tem a união esmalte-cimento, que a gente chama também de junção cimento-esmalte. Nós temos a gengiva, a parte do sulco, que é a margem gengival, que é aquela parte solta. E nós temos aquele local de perda de inserção, né, que é tudo que está aderido, e se desinserir, a gente tem a nossa perda de inserção. Tá? Deixa eu minimizar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui é a nossa perda de inserção, porque é aqui que fica inserido. Aqui nós temos o nosso sulco, mas toda vez que eu vou colocar a minha sonda, a profundidade de sondagem é a somatória dessas duas características, tá? Tanto a margem gengival quanto a minha perda de inserção. Por que eu estou falando isso? Porque na hora da gente calcular o nível clínico de inserção, é importante que a gente saiba que existe o sulco, que existe a bolsa e que existe a possibilidade de uma recessão para eu somar com a minha bolsa, tá? Olha esse último caso aqui. Eu sondei e vi que tem 6 milímetros de bolsa, mas eu não posso negligenciar que eu tenho 3 milímetros de recessão. Então, a somatória da minha perda de nível clínico de inserção é 9, porque ele perdeu tudo isso, tá? Diferente de um caso que eu tenho excesso gengival,
Aí eu considero apenas a minha, a minha profundidade de sondagem e subtraio aquele excesso de gengiva, certo? Beleza. Vamos dar continuidade então. Um outro parâmetro clínico, além do nível clínico de inserção, é o sangramento à sondagem. Já disse para vocês o quão importante ele é, principalmente no momento da definição de saúde e gengivite. Utilizamos a sonda periodontal, isso vocês já sabem. Vamos explicar melhor no laboratório como que a gente aplica essa sonda, né? Como que a gente avalia o nível de sangramento, se aquele sangramento é de doença ou se é um sangramento que a gente forçou e machucou. Nós vamos anotar no periograma, né, ou no quadradinho ali em cima, vocês já tiveram aula de periograma, nós vamos pintar de vermelho onde sangrou, ou em alguns casos a gente coloca uma bolinha vermelha em cima do número. E nós vamos utilizar aquela famosa regrinha de 3 para a gente fazer o cálculo, né? O número de dentes vezes o número de faces, que equivale a 100%, e o número de faces sangrantes equivale a X, para a gente poder descobrir qual a porcentagem de sangramento à sondagem. Outro parâmetro clínico fundamental é a profundidade de sondagem, que aí eu já defino se eu estou ali saúde gengivite ou se eu vou para uma periodontite. A partir do momento que a gente tem bolsa, a gente já considera uma periodontite. Também utilizo a sonda periodontal, da mesma forma com que eu aplico para ver o sangramento, eu aplico para ver a bolsa, porque eu vejo isso tudo no mesmo momento, tá? Eu avalio através daqueles milímetros da minha sonda periodontal. Já mostrei essa ilustração, né? No local da margem gengival do sulco, a gente nem considera a bolsa ainda, a gente acaba considerando o local de perda de inserção, mas na nossa anotação a gente anota o número todo, né? A profundidade de sondagem como a somatória dessa margem gengival e perda de inserção. E vale lembrar que para considerarmos já uma periodontite, nós precisamos que tenha pelo menos 4 milímetros de profundidade de sondagem, tá? Vocês vão ver que alguns periogramas você acaba anotando 6 faces por dente e outros periogramas 4 faces por dente. No periograma de vocês, para iniciar a clínica, a gente coloca para que vocês anotem apenas 4 faces por dente. Quando vocês se tornarem mais familiarizados, fizerem um exame de forma mais rápida e segura, a gente passa a incluir 6 faces por dente, que é a forma mais correta. 3 pontos por vestibular e 3 pontos por lingual ou palatino. Radiografia é um exame complementar, mas que vai nos ajudar e muito na definição da nossa doença. Tá? Então, aqui nós temos um padrão radiográfico de saúde e aqui um padrão de doença, no qual a gente vê, principalmente ali nos molares inferiores, uma perda óssea muito nítida. E vocês verão que para a classificação nova agora, a gente usa muito o dente mais afetado na boca para classificar qual doença aquele paciente tem. Tá? Então, nesse caso, nesse padrão radiográfico aqui, sem sombra de dúvidas, aquele molar ali inferior, o dente 46, seria um dente que provavelmente nós usaríamos para classificar, para ajudar a definir ao certo a classificação da doença periodontal desse paciente em questão. A perda óssea, ela pode ser horizontal ou vertical, tá? Como vocês veem aí nessas duas ilustrações. Muito interessante a gente lembrar vocês que o osso, ele se inicia a mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetro abaixo da junção cimento-esmalte, ou da união esmalte-cimento, tá? Deixa eu minimizar aqui para mostrar com a minha setinha para vocês. Vocês nunca vão ver um osso colado na minha união esmalte-cimento, tá? Sempre vocês vão calcular uma perda óssea considerando que o osso
acaba iniciando 1,5 milímetros apical a minha união esmalte-semente, tá? E normalmente a gente acaba dividindo a perda óssea, separando, né, a classificação da perda óssea por terços, tá? A gente divide o dente em alguns terços para definir quantos terços de osso ele já perdeu. A mobilidade dental é muito importante para a gente definir se esse dente fica ou não na boca, se essa mobilidade está comprometendo muito a situação, né, se está dando colapso oclusal ou não. Nós vamos utilizar o cabo do espelho e o cabo da sonda periodontal, jogando um contra o outro com o dente no meio, para a gente sentir essa mobilidade. Nós vamos anotar se é grau 1, 2 ou 3, no qual, relembrando vocês, mobilidade grau 1 é aquela que fica, a mobilidade fica entre 0,2 e 1 milímetro em direção horizontal. Grau 2, mais do que 1 milímetro, também em direção horizontal. E grau 3 é quando nós temos essa mobilidade tanto no sentido horizontal quanto vertical. Normalmente, nesses casos, muito possivelmente o dente já esteja perdido. Então, vamos lá. Já mostrei esse quadro para vocês. Vamos entrar propriamente dita na nossa classificação. Eu resolvi dividir, né, nesses 3 grupos, porque eu acho que fica muito mais fácil. E agora, em princípio, nós vamos falar então do primeiro grupo, que é saúde periodontal, condições e doenças gengivais. Sabemos que esse grupo se divide em 3 itens, de saúde, gengivite e doenças gengivais, mas nesse momento agora eu vou falar então de saúde periodontal e saúde gengival. É interessante que vocês saibam que toda vez que a gente fala de saúde, a nossa cabeça tende a acreditar que saúde é quando você não apresenta nada, quando você está íntegro, sem nenhum processo inflamatório do corpo. E isso é praticamente inviável, principalmente pensando em periodontia, né, pensando em tecidos, no qual existem muitas células inflamatórias. Né? Então, sempre que a gente falar em saúde, a gente vai pensar nessa saúde clínica, porque a saúde pura é aquela que, se eu fizer um corte histológico, praticamente eu não vejo indício nenhum de inflamação. É aquele tecido sem perda de inserção, ausência de sangramento, nenhum suco profundo, ausência de inchaço, ausência de supuração. Já a saúde periodontal clínica, pode ser que a gente observe um pouco de inflamação, mas em baixos níveis. Então, quando falarmos de saúde periodontal, nós estamos falando dessa saúde clínica. E aí, a professora Lívia falou que essa classificação é menos subjetiva. Mas, por enquanto, quando eu falei de saúde, eu falei só de subjetividade, né? Porque eu falei que saúde é quando você tem níveis baixos de inflamação. Mas o que é um nível baixo de inflamação? Eu preciso de objetividade, eu preciso que meu paciente sente na minha cadeira e eu falar, se ele tiver menos de tanto é saúde, mais de tanto é doença, gengivite. E a definição foi essa. Quando nós fizermos o sangramento, a sondagem, no momento que a gente está sondando, quando eu observar determinado sítio sangrou, fizer a minha regra de 3 para calcular o sangramento da boca toda, e eu obtiver um sangramento à sondagem menor ou igual a 10%, eu tenho saúde periodontal. Se eu observar um sangramento à sondagem maior do que 10%, eu tenho gengivite. Então, eu acho que isso aqui me ajuda a esclarecer e a deixar bem objetivo a situação da saúde. O paciente chegou na minha cadeira, eu vou fazer meu sangramento à sondagem, se for menos de 10%, eu já sei que ele se enquadra em saúde. E aí é o seguinte, tá muito fácil, né? Ou é saúde, ou gengivite, ou periodontite. Pera lá, vamos dar uma dificultada nisso aqui. E não é nem dificultado, vamos diminuir
as exceções, os vieses que eu falei que tinha lá naquela antiga classificação. Então, quando eu falo de saúde, eu posso ter a saúde em um periodonto íntegro e eu posso ter saúde em um periodonto reduzido, tá? E aí eu pergunto, né? Às vezes muitas pessoas vão se perguntar: o que é um periodonto reduzido? Do que eu estou falando quando eu falo de um periodonto reduzido? Periodonto reduzido é todo aquele que perdeu alguma inserção, seja por doença periodontal ou não. Então, por exemplo, o que é um periodonto reduzido? É todo aquele que perdeu alguma inserção, seja por doença periodontal ou não. Por quê, gente? Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes chega um paciente na clínica, a gente sonda a boca toda dele, o sangramento dele é mínimo ou às vezes é zero, mas ele está cheio de retrações, né? E eu falei para vocês que quando a gente se depara com isso na clínica, a gente ficava com uma classificação antiga, a gente ficava na dúvida. Meu Deus, onde esse paciente se enquadra? Ele não tem gengivite, porque não sangrou nada. Ele não tem periodontite, porque não tem bolsa. Mas ele está cheio de retrações. Ele tem um periodonto reduzido, ele já perdeu inserção. Então, onde ele se enquadra? E a gente não sabia onde enquadrá-lo. Hoje a gente sabe, tá? Hoje a gente utiliza o termo saúde em um periodonto íntegro, que é aquele que não sofreu nada, e saúde em um periodonto reduzido, como por exemplo esse da fotografia. Se chega um paciente desse no nosso consultório, na nossa clínica, e a gente olha essa fotografia, é muito nítido que esse paciente teve algum problema periodontal, tá? Por quê, gente? Quando a gente vê perda de papilas, esses espaços negros, né, entre os dentes, recessões. Esse caso aqui é muito característico de um paciente que já passou por uma doença periodontal, foi raspado e hoje apresenta essa situação. Essas são as sequelas de uma doença periodontal, tá? Mas hoje, esse paciente que um dia já foi tratado, chega na nossa clínica e eu sondo a boca toda dele e vejo que não tem nada de sangramento, ou melhor, se tiver um sangramento menos de 10%, eu classifico ele como saúde em um periodonto reduzido, porque íntegro não está, ileso ele não está, então é saúde periodontal em um periodonto reduzido com histórico de doença periodontal, tá? Se vocês forem seguindo lá a colinha, né, quando vocês tiverem ela em mãos e quiserem ver essa aula de novo, ou se vocês quiserem dar um print na minha tela e mandar por o celular de vocês, para vocês irem acompanhando, vocês vão ver que lá vai ter saúde periodontal em um periodonto íntegro e em um periodonto reduzido. E esse periodonto reduzido, ele pode ter sido reduzido por um histórico de periodontite ou, como nesse caso, sem histórico de periodontite, tá? Então, diferente do caso anterior, esse paciente chega no meu consultório, eu sondo a boca toda dele, tiro radiografias e detecto que ele é cheio de retração, mas ele não teve periodontite. Essas retrações foram causadas por uso excessivo de alimentos ácidos e abrasão da escova, para funções, enfim, não foi por doença periodontal. Então, qual a classificação dele? Saúde periodontal em um periodonto reduzido, porque não está íntegro, sem histórico de doença periodontal. Né? Ele perdeu por algum outro motivo. Ok? Então, se vocês seguirem a colinha, vocês vão ver que existe saúde em periodonto íntegro, saúde em periodonto reduzido, e o periodonto reduzido ele pode ser de duas formas.
o periodonto ele reduziu, perdeu inserção por doença periodontal, ou perdeu inserção por outro motivo que não é doença periodontal. E aí a gente vai fazer esse tipo de classificação. Correto? Entendido, pessoal? Então, esse quadrinho, mais uma vez, só para reforçar, explica muito bem que a gente tem a saúde clínica em um periodonto íntegro, é aquele que a gente vê ou ausência de sangramento ou menos de 10% de sangramento num periodonto que nunca perdeu inserção nenhuma, é muito comum isso acontecer, né? No dia a dia a gente vê muitas pessoas que têm zero problemas periodontais, e temos a saúde clínica em um periodonto reduzido, que pode ter sido reduzido com o histórico de doença periodontal, então reduziu por causa da doença periodontal, ou ele pode ser reduzido por outro motivo que não seja por doença periodontal, e existem inúmeros, como, por exemplo, as recessões causadas por um trauma de escovação. Certo? Ótimo. Então, voltando lá no nosso primeiro grupo, falamos de saúde periodontal e gengival, e agora, como está grifadinho aqui, eu vou falar de gengivite induzida pelo biofilme, ou seja, aquela gengivite clássica, que precisa ter placa bacteriana para causar a gengivite. Ela é muito parecida, a classificação dela, com a saúde, exceto que agora nós vamos falar de um sangramento à sondagem maior do que 10%. Só relembrando para vocês, gengivite nada mais é do que um processo inflamatório causado por placa. Essas são características bem claras de uma gengivite causada por placa. Vocês até observam a placa bacteriana ali apontada pelas setas, muito inchaço, vermelhidão. É a forma mais comum da doença periodontal, é muito comum na população. Ela é reversível, na maioria dos casos, às vezes com apenas uma instrução de higiene a gente consegue reverter a situação de uma gengivite. Não se estende a junção mucogengival, ela se define apenas a gengiva, foi definida ali, né, na gengiva. Quando a gente tira uma radiografia, a gente não vê perda óssea, lembra que eu falei? Gengivite não tem bolsas verdadeiras, não tem perdas ósseas, tá? É um pré-requisito para periodontite, ou seja, todo paciente que teve periodontite, que tem periodontite, teve um dia uma gengivite, certo? Mas não necessariamente toda gengivite vai evoluir para uma periodontite. Não detectamos as alterações iniciais clinicamente, então, às vezes, muitas pessoas estão com uma gengivite, com uma inflamação, mas clinicamente a gente só consegue observar depois. Com o tempo, os sinais clínicos eles se tornam muito óbvios, como a gente pode ver ali na fotografia, esse caso muito avançado, né? Mas algumas pessoas no nosso convívio, quando a gente olha aquele vermelhidão na gengiva, quando a pessoa dá um sorriso, um vermelho muito vivo, uma gengiva muito flácida, pode apostar que essa pessoa está com um problema de gengivite. O relato que os pacientes mais dão quando estão com gengivite é um sangramento à escovação. Tem gente que até relata que aparece sangramento no travesseiro quando acorda. Sangue na saliva, o que muitas pessoas às vezes falam que sentem já gosto ruim na comida, ou um gosto até de ferro. Inchaço, vermelhidão e um gosto ruim na boca, halitose estranha. Do ponto de vista da microbiologia, as bactérias elas não são específicas, e nas alterações histopatológicas a gente vê alongamento de fibra do tecido conjuntivo, vasculite dos vasos, destruição de fibra colágena, alteração dos fibroblastos e aumento do infiltrado inflamatório. Caso clássico de gengivite, muita placa, um halo inflamatório, uma gengiva mole, flácida, vermelhidão, tá? Então, clinicamente é isso que a gente observa. E a gengivite,
muito parecida com a saúde, ela é dividida da mesma forma. Gengivite em periodonto íntegro, que é aquele paciente que nunca sofreu ainda uma doença periodontal, tá? Ele não perdeu inserção por doença periodontal e também não perdeu inserção por algum outro motivo, como recessões, né, causadas por traumas, enfim, outros motivos que não sejam por periodontite. E aí, nós temos a gengivite em periodonto reduzido em paciente sem periodontite prévia, nesse caso, periodonto reduzido por outros motivos, que não são motivos inflamatórios, que eu acabei de falar para vocês. E nós temos também aquela gengivite em periodonto reduzido em pacientes que tiveram periodontite tratada com sucesso, tá? Por enquanto, a gente está tudo igual ao que eu falei. A única coisa que eu preciso levantar aqui para vocês, e que vocês vão se deparar, e na própria colinha, se vocês tiverem em mão, vocês vão ver que no momento que eu falo de gengivite em um periodonto reduzido, com histórico de doença periodontal, vocês vão ver que eu puxo uma setinha e escrevo inflamação gengival. Não quero confundir a cabeça de vocês, mas apenas a título de nomenclatura, os autores, quando se reuniram, eles acharam mais conveniente, ao invés de eu utilizar o termo gengivite nesse momento, apenas nesse momento, ao invés de eu utilizar o termo gengivite, eu vou utilizar o termo inflamação gengival. Por quê? Eles não querem que a gente associe o nome periodontite, um paciente que teve histórico de periodontite, com um paciente que não teve a doença. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. É importante ressaltarmos que, em se tratando de um paciente que teve periodontite, deve-se utilizar o termo inflamação gengival ao invés de gengivite, pois um caso definido como periodontite, que um dia teve periodontite, não pode também receber a denominação de gengivite. Eu não sei se eu fui clara, talvez eu tenha ficado um pouco confusa nos minutos anteriores, porque a criançada começou a chorar aqui do lado. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que tudo permanece igual no entendimento de vocês. Saúde em periodonto íntegro, saúde em periodonto reduzido, com ou sem histórico de periodontite. Gengivite é a mesma coisa. Gengivite em periodonto íntegro, gengivite em periodonto reduzido, sem histórico de doença periodontal e com histórico de doença periodontal. Apenas a título de nomenclatura, quando eu for lá na hora que eu estiver em clínica, classificar um paciente que está com gengivite e eu observo que o periodonto dele está reduzido e foi reduzido por causa de uma doença periodontal, ao invés de eu usar a terminologia gengivite, eu vou utilizar a terminologia inflamação gengival. Só. Ai, vieram para dificultar a nossa vida, isso veio para dificultar, já está tudo tão confuso. O que eles querem deixar claro nesse ponto é que eles não querem que no mesmo nome da classificação, quando você estiver dando a classificação lá no papel de determinado paciente, que vocês misturem dois nomes de doenças diferentes. Ou seja, gengivite ganhando um nome num paciente que teve periodontite, tá? Então, é só por isso, eu espero que eu tenha ficado claro. Em casos de uma doença não induzida por placa, né, que são as recessões gengivais, por exemplo, os tecidos periodontais também apresentam-se reduzidos, então eu já falei, estou só reforçando, gengivite induzida por placa, um paciente com periodonto reduzido que não sofreu doença periodontal. Aí, gente, eu mostrei para vocês, né, que as doenças periodontais, a classificação das doenças periodontais antigas, principalmente a parte da gengivite, apresentava muitos subitens. E aqui, na nova
como eu disse, é só a induzida por placa e a não induzida por placa, mas é importante vocês saberem que a gengivite, ela pode ser modificada por alguns fatores. Então, na hora que vocês forem diagnosticar, é legal fazer uma boa anamnese para vocês conseguirem tratar aquele paciente de forma individual. Saber que aquela gengivite que ele está estabelecida naquele momento pode ter sido associada ou modificada a alguns outros fatores, como, por exemplo, hormônios sexuais esteroides, esse paciente pode estar numa fase de puberdade, essa paciente pode estar grávida ou usando anticoncepcionais, mas sempre tem que ter a placa associada. Outros pontos, pacientes com hiperglicemia, leucemia, fumantes ou com má nutrição, também são pacientes mais suscetíveis a desenvolver o problema, tem que ter placa. E ainda algumas condições orais que podem nos ajudar a ter a gengivite, como, por exemplo, excessos de restaurações, a falta de salivação, drogas que influenciam no crescimento gengival, também auxiliam no acúmulo de placa. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de fazer um diagnóstico para a gente poder tratar esse paciente com mais precisão, certo? Às vezes a gente fica batalhando ali em remover a placa e nós temos um outro problema gravíssimo associado que a gente também precisa tratar. E aí, então, voltando naquele nosso quadrinho, né? Eu descubro se tenho saúde ou gengivite através do sangramento, a sondagem, no momento do perigrama, quando eu vou sondar, menos de 10% saúde, mais de 10% gengivite. E o que eu preciso que vocês conheçam, coisa que na antiga classificação os alunos já sabiam, é que nós classificamos a gengivite como localizada ou generalizada. A gengivite localizada é aquela que fica entre sangramento à sondagem, quando a gente faz o cálculo dos sítios com a regrinha de 3, é aquela que fica entre 10% e 30%. E a generalizada, acima de 30%. Então, é simples. Calculei o sangramento à sondagem da boca toda do meu paciente, menos de 10 saúde, entre 10 e 30 gengivite localizada, acima de 30 gengivite generalizada. Opa, tenho bolsa periodontal, o diagnóstico já vai para periodontite. Muita gente me pergunta, professora, eu preciso classificar a periodontite, mas também dizer se esse paciente está com gengivite? Não, o nome é um só, e sempre o nome é da pior situação. Se hoje eu detectei que ele tem bolsas, na hora de classificar, esqueça a nomenclatura saúde, gengivite. Eu vou colocar só periodontite, estágio tal, grau tal. Certo? Então, já falamos da saúde, já falamos da gengivite, e agora vamos falar do item 3, são aquelas não induzidas por placa. Por que a gente não pode dar o nome de gengivite induzida por biofilme e gengivite não induzida por biofilme? Eles preferem dar o nome de doença gengival, porque toda vez que eu falo de gengivite, aparenta-se que eu estou falando de uma inflamação gengival, tá? E não é o que acontece nas doenças gengivais, não são apenas inflamações gengivais, muito pelo contrário, são situações que a placa não está presente para inflamar, tá? Esse item 3, de doenças gengivais não induzidas pelo biofilme, quem conversa melhor com vocês sobre isso, com mais propriedade, com mais conhecimento, vai ser a disciplina da propedêutica, a área da estomatologia, tá? Eu não vou me atrever a ficar falando aqui com vocês sobre o que eu não domino. O que o periodontista tem que saber é que essas lesões existem, elas não são induzidas por placa, são doenças gengivais não induzidas por placa, mas muitas vezes não cabe a nós diagnosticarmos porque a gente não aprendeu a fundo sobre determinadas situações.
São diversas hipóteses de diagnóstico, muitas vezes você precisa fazer biópsia e mandar para uma análise histopatológica, né? Então, o meu papel hoje aqui não é me aprofundar nesse terceiro item, mas é mostrar para vocês que ele existe e que vocês vão se aprofundar dele lá na propedêutica, tá? Então, nós temos anormalidades genéticas, como, por exemplo, fibromatose gengival idiopática. Nós temos infecções de origem bacterianas, de origem específicas, tá? Nós temos infecções específicas de origem viral, como, por exemplo, a herpes zoster, né? Aqui uma gengivostomatite herpética na fotografia. Infecções de origem fúngica, a famosa candidíase, né, uma delas. Condições e lesões inflamatórias e imunológicas e doenças autoimunes, como, por exemplo, os pênfilos. Processos reativos, como, por exemplo, o granuloma piogênico. Mais um exemplo de um granuloma piogênico que, dependendo se a gente recebe só uma radiografia, como essa aqui que vocês estão vendo, vocês acreditam muitas vezes que esse paciente apresenta uma doença periodontal severa, porque perdeu muito osso, e clinicamente a gente se depara com esse tipo de situação, né, e cabe muitas vezes a um diagnóstico que não é um diagnóstico periodontal, propriamente dito, causado por placa, e sim doenças gengivais não induzidas por placa. Processos reativos também entram lesões periféricas de células gigantes, desordens potencialmente malignas, como, por exemplo, as leucoplasias, ou o carcinoma celular escamoso, que aí já são malignos, queratose friccional, que são lesões traumáticas muito comuns, que podem ser químicas, térmicas também. As pigmentações gengivais, como, por exemplo, pigmentações por amálgama. Enfim, são diversas as doenças gengivais não causadas por placa, mas, como eu disse, não cabe a nós agora nos aprofundarmos em cada uma delas, certo? Vamos entrar agora no segundo grupo, que é o grupo da periodontite, no qual eu vou iniciar falando sobre as doenças periodontais necrosantes, depois entraremos em periodontite e, por fim, neste grupo, periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. Então, primeiro eu vou dar ênfase aqui nas doenças periodontais necrosantes. Já falei para vocês que é uma casuística muito pequena na prática clínica, mas nós precisamos ter conhecimento dessa doença. As doenças periodontais necrosantes, gente, na antiga classificação, elas recebiam o nome de GUM e PUM, que nada mais era do que gengivite ulcerativa necrosante e periodontite ulcerativa necrosante. Hoje, elas são consideradas diferentes estágios de uma mesma doença. Então, elas se unificaram e viraram apenas doenças periodontais necrosantes, que você pode estar no estágio de gengivite ou periodontite. E o termo ulcerativa caiu em desuso. Tá? Então, nós só usamos agora a terminologia doenças periodontais necrosantes. O nome já diz, gente, eu preciso ter áreas necróticas para que eu consiga diagnosticar como uma doença periodontal necrosante. O que são essas áreas necróticas? Áreas mortas, no qual o tecido se degrada. Então, a gente olha as papilas, vocês conseguem ver nessa fotografia, as papilas, elas estão enegrecidas, algumas brancas, porque esse tecido todo foi perdido por conta dessa doença. As doenças periodontais necrosantes, a gente pode separar ela de duas formas, tá? O que a gente precisa ter o entendimento é que ela está totalmente relacionada com o comprometimento da resposta imune do paciente, seja mais grave ou mais moderado.
É dessa forma que a gente divide. Então, a gente pode dividir as doenças periodontais necrosantes que podem estar em formato de gengivite ou já ter ido para a periodontite, depende do estágio que a gente encontra esse paciente, mas a gente divide de duas formas. Aqueles pacientes que têm as doenças periodontais necrosantes de forma crônica e grave, e aqueles pacientes que têm doenças periodontais necrosantes de forma temporária e moderada. Eu não vou ficar lendo esse quadro, vou dar apenas 2 exemplos para vocês. Eu disse para vocês que está totalmente relacionado com o comprometimento da resposta imune do nosso paciente. E fica muito claro os exemplos que eu vou dar. Pacientes que têm doença periodontal necrosante de forma crônica e grave são pacientes, por exemplo, HIV positivo, e estão imunologicamente extremamente debilitados. A chance desses pacientes desenvolverem esse problema é muito maior do que em pessoas que não têm esse comprometimento tão severo imunológico. E temos aqueles casos de doenças periodontais necrosantes mais moderadas de forma temporária, que é o quê? Um exemplo, quando a pessoa passa por um alto nível de estresse, como, por exemplo, uma perda de um ente querido. Então, o caso clínico que eu vou mostrar para vocês a seguir é de um paciente que teve necroses capilares, que teve a doença periodontal necrosante porque teve um estresse muito grande com a perda do pai. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, pode ser de forma grave e crônica e de forma moderada e temporária, certo? Então, nós temos o destaque para o HIV, desnutrição, sono insuficiente, estresse psicológico, higiene bucal inadequada, uso abusivo de álcool e cigarro. Temos bactérias específicas para esse tipo de doença agindo. Na fotografia, olhem bem, todas as papilas necrosadas. Tá? Obrigatoriamente, gente, é uma doença, por isso que numa prova fica muito fácil de vocês acertarem. A partir do momento que a professora Lívia colocar, ou qualquer outra prova que vocês forem fazer, for colocado uma fotografia dessa e falar que tem necrose papilar, a gente já subentende que é uma doença periodontal necrosante. Tá? Sangramento gengival, dor, formação de pseudomembrana. O que é essa pseudomembrana? É quando a gente observa umas membranas descamando mesmo, como se tivesse sim, tecido necrótico saindo, e uma halitose extrema. Os sinais extrabucais incluem adenopatia ou febre. Então, esse é um tipo de paciente que chega no seu consultório, que chega na sua sala de espera abatido, amuado, provavelmente sistemicamente ele já está muito abalado. Essa doença, gente, antigamente, ela recebia o nome de boca de trincheira. Por quê? Ela foi muito comum, muito observada na Segunda Guerra Mundial, no qual os pacientes estavam, os pacientes, né, os soldados, os participantes ali, efetivamente da guerra mesmo, eles estavam em alto nível de estresse, né, e eles acabavam desenvolvendo com maior chance esse tipo de problema. Né? Então, os soldados que ficavam nas trincheiras, por isso o nome, boca de trincheira. Então, é uma doença muito associada à necrose e a todos esses outros problemas que eu falei para vocês. O tratamento é muito cuidadoso, necessitamos de um tratamento sistêmico com o uso de antibióticos, irrigações com determinados coletórios bucais, né, irrigações com diversos fins, raspagens, e as sequelas muito provavelmente serão com a vida toda. Uma vez necrosada, essas papilas dificilmente irão voltar ao estado original. Certo? E agora nós vamos entrar, eu diria que o clímax da nossa aula, que é a periodontite. Por que eu falo que é o clímax? Porque é aquela que é mais comum
numa clínica de periodontia a gente observar. Claro que gengivite é muito comum, mas é muito fácil, né? Tem sangramento, não tem, é mais de 10, é menos de 30, é no periodonto íntegro, reduzido, então isso está muito bem estabelecido. Agora, a periodontite, nós precisamos, a partir do momento que a gente vê um paciente com bolsas, definir qual é essa periodontite, né? Que antes era ou a crônica ou a agressiva. E hoje, como ficou? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar, já falamos das doenças periodontais necrosantes, agora periodontite. Periodontite, todo mundo já sabe, é uma doença inflamatória crônica, multifatorial, associada à existência da placa e caracterizada pela destruição progressiva do aparato de suporte dentário, que é, no caso, a perda óssea. Com os novos conhecimentos sobre epidemiologia, etiologia e patogênese dessas doenças, essa nova classificação é agora proposta como periodontite, sendo em uma única categoria. Então, pensaram em todos esses conhecimentos para chegar à conclusão que ela precisava estar dentro de apenas uma categoria, que é a periodontite. Porém, unificando a crônica e agressiva. Porém, nós as dividimos agora no grau de severidade, em relação ao grau de severidade e o grau de evolução da doença. Então, quanto mais severa essa doença, a gente determina ela em estágio 1, 2, 3 e 4, e quanto a maior evolução, mais rápida ela evolui em grau A, B e C. Tá? Então, aqui nós temos um quadrinho que mostra basicamente isso, né? O estágio 1 é aquela periodontite inicial, então menos severa. Vamos para uma periodontite moderada do estágio 2. Estágio 3, uma periodontite mais severa, com risco de perdas dentárias. E o estágio 4 é uma periodontite avançada, com vários dentes perdidos e potencialmente a chance de perda, o risco de perda de toda a dentição, tá? E em relação ao grau, é o que eu falei, a evolução dela, o quão rápido essa doença evolui em determinado paciente. Vocês não sabiam, mas eu também já expliquei em relação à gengivite. Na questão de periodontite também se classificava como localizada e generalizada, no qual localizada menos de 30% e generalizada mais de 30%. Neste momento é o que eu falei para vocês. A partir do momento que eu sei que é uma periodontite, esqueçam classificar como gengivite ou como saúde. Muito provavelmente uma pessoa que tem periodontite vai ter sangramento à sondagem nessas bolsas, mas na hora de escrever qual a classificação que ela se enquadra, a partir do momento que a gente sabe que é uma periodontite, a gente esquece colocar gengivite, incluir gengivite na nossa nomenclatura, certo? Para deixar o diagnóstico menos subjetivo, lembra que eu falei que essa classificação ela é um pouco mais objetiva, muito mais objetiva? Então, para a gente acabar um pouco com essa subjetividade, eles consideraram algumas coisas de suma importância para a gente concluir que aquele paciente tem uma periodontite. Antes, a professora Lívia era muito clara com seus alunos ao falar sobre periodontite. A gente falava o seguinte: a partir do momento que o paciente tem uma bolsa periodontal, e quando eu olho na radiografia eu confirmo que naquele local da bolsa tem perda óssea, este paciente obrigatoriamente tem uma periodontite. É aí que a gente se pegava em situações muito desconfortáveis para dar determinados diagnósticos, como, por exemplo, o aluno sondava a boca toda do paciente e ele encontrava
uma profundidade de sondagem na distal do segundo molar, no qual a gente, através da radiografia, observava que não tinha o terceiro molar, esse terceiro molar havia sido extraído. A partir do que a professora Lívia ensinava em sala de aula, o que meu aluno falava? Professora, você disse que sempre que a gente tem uma profundidade de sondagem maior ou igual a 4 milímetros e que na radiografia a gente confirma que nesse local tem perda óssea, a gente tem uma periodontite. Então, a professora Lívia tinha que aceitar que aquele paciente, pensando em nomenclatura, tinha uma periodontite localizada naquela região, tá? E isso mudou através desses conceitos que eu vou falar para vocês. É periodontite apenas aqueles pacientes que apresentam perda de inserção interproximal. Então, entre dentes, a gente precisa ter uma perda detectável em 2 ou mais dentes que não sejam adjacentes, tá? Ou seja, eu preciso ter uma bolsa na distal de um dente 34 e na mesial de um dente 22, para eu começar a pensar que aquilo é uma periodontite. Porque se a gente considerar que ele tem uma bolsa na distal do dente 25 e na mesial do dente 26, os dentes são adjacentes e aquela bolsa lá pode muito bem ser oriunda de uma restauração mal adaptada, de um dente com cárie, tá? Então, eles preferiram preconizar que você começa a falar que é uma periodontite a partir do momento que você detecta a doença em 2 ou mais dentes não adjacentes, tá? A perda de inserção nas faces livres, então falamos de interproximal e agora vamos falar nas faces livres. É importante que exista nas faces livres, né, que são vestibular, lingual ou palatina, uma perda de inserção maior ou igual a 3 milímetros, profundidade de sondagem maior que 3 milímetros em 2 ou mais dentes, tá? Então, em relação às faces livres, é interessante que em pelo menos 2 ou mais dentes a gente encontre esses achados. E, por fim, para a gente considerar como periodontite, a gente tem que lembrar das exceções, né? Que eu comentei com vocês da distal do segundo molar, eu comentei com vocês de uma região com cárie. Então, algumas situações a gente não pode falar que é periodontite, né? Por exemplo, você falou que precisa ter perda de inserção numa face livre de 3 milímetros. Mas e se aquela perda de inserção for ocasionada por uma recessão gengival de origem traumática e não por uma recessão gengival de origem por doença periodontal? E se a gente observar uma cárie extensa na região cervical de um dente e aquela cárie extensa está fazendo com que o meu tecido na região cervical fique inflamado e gere uma bolsa? Será que isso é uma periodontite? Ou é apenas um problema causado por uma questão específica que é a cárie? Perda de inserção na distal do segundo molar associada a má posição dental ou a extração de um terceiro molar. Muito comum os segundos molares estarem mal posicionados ou após a extração de um terceiro molar surgir ali uma perda óssea na distal. Podemos considerar uma periodontite? Não, não podemos. Uma lesão endodôntica, motivo endodôntico, no qual o pus da região é drenado através do sulco, ou seja, se cria uma bolsa ali. Mas será que aquela bolsa é por motivo periodontal ou é por causa do dreno da lesão endodôntica? E fraturas radiculares também, quando a gente vai subgengival, é muito comum a gente observar a bolsa, mas aquela bolsa é por causa da fratura e não por conta da periodontite. Em resumo, né, a definição da periodontite deve ser baseada na perda do nível clínico de inserção, detectada em pelo menos 2 dentes, tá? Na identificação da forma dela, então, quando a gente pensa em periodontite,
essa periodontite pode ser a necrosante, que eu falei para vocês, para ser necrosante, necessariamente precisa observar necrose, então fica fácil de detectar. Temos a periodontite como manifestação de doença sistêmica, que eu vou falar depois para vocês, e a periodontite, que antes era crônica e agressiva e agora virou só periodontite, que é, no item 3, a gente pode observar aqui, dividida em estágio de evolução e grau de evolução. Então, o estágio de evolução, a severidade e o grau de evolução dessa doença. Isso é muito legal que vocês tenham entendimento. Eu mencionei lá no começo, quando eu falei de padrão radiográfico de saúde e doença, eu falei para vocês que muitas vezes o que nos ajuda, a radiografia nos ajuda muito, e que nós vamos, nessa nova classificação, para classificar a periodontite, o que vai nos ajudar muito é a gente escolher sempre o dente mais afetado da boca. Como eu disse, às vezes os outros dentes podem estar íntegros, né, com poucas perdas, poucas bolsas, mas nós sempre vamos nos apegar para a classificação do dente mais afetado. Ele que vai nos dizer qual a classificação que nós vamos encontrar para determinado paciente. Então vamos lá. Esse quadro resume muito bem a parte dos estágios e daqui a pouco eu vou mostrar um quadro que resume muito bem a parte do grau. Se vocês tiverem a colinha em mãos, fica muito fácil de acompanhar, tá? Quando eu for revisar isso tudo com vocês de forma presencial, vai ser legal, essa colinha tá na mão e vocês irem acompanhando passo a passo, que eu acho que vai ficar bem esclarecido para vocês. Então vamos lá. Não é erro de digitação. Em alguns lugares, ao invés de vocês encontrarem os nomes estágio, vocês vão encontrar o nome de estádio, porque vem de estadiamento da doença, classificação da doença, muito utilizado na medicina esse termo. Então, pode tanto falar como estágio 1, 2, 3, 4, como estádio. E aqui, então, está o nosso quadrinho que eu quero que vocês entendam comigo. Como eu já dei essa aula inúmeras vezes, eu acredito que fique mais fácil eu explicar essa parte para vocês de baixo para cima. Tá? Então, nós vamos começar ali para entender aonde se enquadra cada item da classificação de periodontite. A gente vai começar pelo sítio. Sítio nada mais é do que a profundidade de sondagem de determinado local. Tá? Então, nós vamos começar ali pelo nomezinho sítio, que nada mais é, então, que a profundidade de sondagem. A gente sabe que para ser periodontite, às vezes eu vou me tornar repetitiva, tá, gente? Mas eu quero que vocês entendam, para ser periodontite, precisa ter mais de 2 dentes que não sejam adjacentes, e a profundidade de sondagem tem que ser maior ou igual a 4. Se nós encontrarmos profundidade de sondagem maior ou igual a 4 em todos os dentes, 1, ou 3, ou 5, ou em todos os dentes, mas que ela fique em 4, não passe de 4, e que radiograficamente a gente olhe, quando eu vejo essa bolsa de 4, eu vejo uma perda óssea horizontal, mesmo que seja mínima, eu vou enquadrá-lo em estágio 1. A partir do momento que eu vejo uma profundidade de sondagem menor ou igual a 5 milímetros, ou seja, no máximo 5 milímetros, eu vou, vou confirmar na radiografia e vejo também um remodelamento da quisma, uma perda óssea horizontal, eu vou considerar em estágio 2. A partir do momento que eu já vejo uma profundidade de sondagem maior ou igual a 6 milímetros, perdas ósseas, além de horizontais, perdas verticais também, e ainda muitas vezes observo lesões de Furca, grau 2 ou 3, já falei para vocês o que são as lesões de Furca, né? Quando a doença já começa a acometer ali a entrada das raízes, eu vou classificar em estágio 3 ou 4. O que me define se é estágio 3 ou 4
é a complexidade do caso relacionado a perdas dentárias, tá? Então, está relacionado a um colapso oclusal. O paciente que está em estágio 4 é aquele paciente que tem essa quantidade de bolsas, perdas ósseas horizontais e verticais, mas que também já nem consegue mais mastigar direito. É aquele paciente que muito provavelmente ele vai perder esses dentes por conta de doença periodontal. Tá? Então, eu acho que quando nós pensarmos em sítios, ficou muito claro. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Lembre-se, a gente sempre vai basear a nossa classificação no dente mais afetado. Se a boca inteira tiver profundidade de sondagem de 4, confirmada na radiografia através da perda óssea, e nós observarmos que um dente tem uma bolsa de 6 milímetros, confirmado através da radiografia também essa perda óssea, nós vamos sempre enquadrá-lo no pior estágio, tá? Porque é melhor eu superestimar a doença do que subestimá-la. É melhor eu tratá-la com mais ênfase do que tratá-la como uma doença mais simples, certo? Em relação à perda dental devido à periodontite, por isso que é importante uma boa anamnese. A gente precisa perguntar para o nosso paciente qual o motivo daquela perda dental dele. Em muitos casos, ele vai nos dizer que ele perdeu todos aqueles dentes porque amoleceu e caiu. Então, muito provavelmente, você vai saber que esse dente se perdeu por causa da periodontite. Agora, tem uns pacientes que falam que, eu morava no sítio, lá era muito difícil o acesso. Quando a gente estava com dor no dente, chegava no dentista e ele já extraía o dente. Possivelmente não foi por motivo periodontal. E muitos pacientes não sabem por que perder, né? Nesse caso, a gente deleta essa linha da classificação, tá? E não utiliza ela para definir o diagnóstico. Tem outros pontos que vão me ajudar a definir, se eu não sei o motivo da perda dental. Tá? Mas, mais ou menos, quando a gente já vê o quadro clínico do paciente, a gente consegue perceber se ele perdeu esses dentes por uma doença periodontal ou não. Pensando no estágio 1 e 2, a gente acaba a perda dental não nos ajudando a definir se é o estágio 1 ou 2, tá? O que vai nos ajudar a definir esse estágio, se é estágio 3 ou 4. Então, se nós temos menos ou igual a 4 dentes perdidos por periodontite, nós vamos enquadrá-lo como estágio 3. Agora, se nós observarmos mais ou 5 dentes perdidos, a gente já considera estágio 4. Nesse item, gente, a gente também pode considerar os dentes, para a gente classificar se é estágio 3 ou 4, aqueles dentes que vocês já sabem que vão ser perdidos, então vocês já incluem como dentes perdidos. Tá? Perda óssea radiográfica. Eu sempre digo aqui que após uma sondagem é importante a gente radiografar. E é realmente importante porque a gente vai ver o nível dessa perda óssea. Depois vai ficar mais claro quando eu mostrar numa radiografia ou na colinha de vocês vão ver do outro lado que eu mostro um dentinho e esse dente eu divido ele em terços, da mesma forma que eu expliquei o padrão radiográfico lá atrás para vocês, vai ficar mais claro quando a gente observar na radiografia. Mas apenas para que vocês entendam que quando eu olhei na radiografia e eu tenho uma perda óssea mínima, que ainda está localizada ali no terço cervical, apenas uma remodelação óssea, que é mais ou menos assim, menor do que 15% de perda, estágio 1. De 15% a 33%, estágio 2. E ainda se encontra no terço coronal essa perda óssea. A partir do momento que eu já cheguei no terço médio, além dele, eu enquadro esse paciente como estágio 3 ou estágio 4, né? Vai depender, então, de outras características para a gente definir se é 3 ou 4. Vale lembrar que a boca toda pode estar com perda óssea se enquadrando no estágio 2. Se eu tiver um dente com perda óssea, além do terço médio, eu já posso pensar em enquadrá-lo no estágio 3 ou 4. E, por fim, né,
a somatória da recessão com a profundidade de sondagem em alguns dentes. Se a gente observar uma perda do nível clínico de inserção interproximal de 1 a 2 milímetros, estágio 1, de 3 a 4 milímetros, estágio 2, que são aqueles pacientes que a gente começa a perceber que eles já perderam um pouquinho de papila, mas que estão ali num meio termo, não fica tão claro para a gente definir. Estágio 3 e 4, quando a gente já perdeu perda de inserção interproximal de maior ou igual a 5 milímetros, certo? Isso aqui, gente, vai ficar muito mais claro quando vocês estiverem lá com a colinha na mão e forem aplicar em determinados pacientes, tá? Que já tiverem periodontite, vai ficar mais fácil. Aqui eu tentei colocar com as minhas palavras o que eu defini para tentar deixar mais fácil, o que eu defino como estágios ao olhar um paciente clinicamente. O estágio 1 é aquele paciente que senta na minha cadeira e eu estou numa dúvida extrema se ele está entre um quadro de gengivite ou se ele tem gengivite ou periodontite, sabe? Fica entre um ou outro e a gente não consegue definir muito bem. A gente define quando a gente detecta algo que realmente se enquadra como periodontite. Então, são aqueles casos com aspecto de saúde, mas que a gente já consegue ver um espacinho negro ou outro na interproximal, que é um pouquinho de perda de papila. Poucas bolsas e todas que tiverem são de 4 milímetros no máximo. Na radiografia, nós vemos um pouquinho de perda óssea horizontal, ou seja, apenas uma remodelação, e aquela que não ultrapassa a porção coronária. Fica só ali. E como eu disse, é uma fronteira entre uma gengivite e uma periodontite. Estágio 2 já fica mais fácil a gente ver que existe uma clara periodontite. Tá? Não tem como fugir dela. Só que as bolsas ainda não são tão profundas, máximo de 5 milímetros. Apenas uma perda óssea horizontal, ainda localizada também no terço coronário, mas um pouquinho maior do que a do estágio 1. E muitas vezes apenas um detalhado periograma nos faz observar a doença. Caso contrário, se a pessoa não faz um periograma, se o dentista negligencia um periograma, muitas vezes essa doença passa batida. Olha lá a característica, né? A gente muitas vezes nem acredita que ali possa ter uma bolsa, mas nós temos uma bolsa de 5 milímetros e já o enquadra como estágio 2. O estágio 3 é a mais fácil de detectar por conta dos diversos sinais clínicos que a gente observa, pois as perdas são muito claras, como, por exemplo, uma perda dentária por motivo periodontal. Temos bolsas profundas, possível comprometimento de furca, perdas ósseas verticais e perda óssea horizontal em mais de metade da raiz, fica fácil enxergar. No entanto, a pessoa ainda consegue viver bem com aqueles dentes, ela ainda consegue mastigar, ela não tem um colapso oclusal. Olha aqui uma fotografia extraída do periobook que ilustra muito bem. Dá para ver que a gente tem inflamação, é uma clara periodontite, não dá para negar. É aquele caso que a gente sabe que quando a gente colocar a sonda periodontal ali para fazer o periograma, ela vai afundar, ela vai nos mostrar que tem bolsa, e nesse caso aqui a gente observa, na fotografia ilustração à direita, uma profundidade de sondagem de 9 milímetros, não tem como fugir, que é um estágio 3. Além disso, a gente pode observar também furcas, né, lesões de furca. Nesse caso aqui, uma furca grau 3, porque a sonda Neighbors, ela entra de um lado e sai do outro, né? É uma outra característica que nos faz acreditar que nós temos uma periodontite no estágio 3. A periodontite no estágio 4, ou estágio mais avançado, definimos de forma mais fácil pelo número de dentes perdidos por motivo periodontal, mais que 5, muita mobilidade, disfunção mastigatória e colapso oclusal. Então, nessa fotografia a gente pode ver muito bem. É um paciente que perdeu dentes,
talvez nem tenha perdido mais do que 5 dentes, mas é um paciente que, quando a gente faz o teste de mobilidade, é nítido que ele vai perder mais do que 5 dentes. A gente chama de, nessa segunda fotografia aqui à direita, abertura em leque. É quando esse paciente mastiga e os dentes têm tanta mobilidade que eles vão para frente. Ou a própria língua, conforme a gente vai conversando, vai mandando esses dentes para frente. Tá? Então, é nítido que esse paciente não consegue fazer uma boa mastigação, ele apresenta já um colapso oclusal, né, uma dificuldade muito grande de mastigar e possivelmente vai perder mais do que 5 dentes, ou já perdeu mais do que 5 dentes, certo? Agora, pensando no grau de evolução, o quão rápido essa doença evolui, né? Pensando na antiga classificação, quando a gente pensava num grau de evolução muito rápido, praticamente a gente já classificava esse paciente como uma periodontite agressiva. E agora as coisas mudaram. Então a gente vai pensar num grau de evolução A, B ou C, tá? Taxas de evoluções diferentes. Quando vocês olharem o quadrinho, vocês vão ver que ela é uma classificação um pouquinho mais subjetiva, mas existem alguns pontos que são extremamente objetivos para a gente definir o grau exato da doença, como, por exemplo, a perda óssea em relação à idade. Tá? Fazendo o cálculo do quanto esse paciente perdeu em relação à idade dele, não tem como a gente fugir do grau de evolução, se evoluiu rápido, moderado ou de forma severa. Um outro ponto que eles destacam, que nos ajuda bastante, mas que é um pouquinho mais subjetivo, vou explicar por quê, são os casos de fenótipo do caso, ou seja, o paciente que apresenta muita placa e pouca destruição é um paciente que se enquadraria num grau A, porque era para a quantidade de placa que ele tinha, era para ele ter uma evolução muito maior da doença. Grau B é aquele paciente, por exemplo, que é muito proporcional a quantidade de placa para a quantidade de destruição, que antigamente a gente classificaria uma periodontite crônica. E há aqueles pacientes que têm pouca placa e muita destruição. Ou seja, um pouquinho só de placa é suficiente para uma destruição imensa, tá? Só que quando a gente fala que esse item é um pouquinho subjetivo, porque pode acontecer o que é muita placa para mim, não é muita placa para você, o que é muita destruição para mim, não é muita destruição para você, e tem mais, pode acontecer do paciente que sabe que vai ao dentista e escova muito bem o dente no dia da consulta, então acaba que ali a gente observa pouca placa e muita destruição, então por isso que se torna um pouco subjetivo, mas ainda assim nos ajuda bastante. Então vamos lá, pensando no grau da doença, tá? Já falei um pouquinho, né? Mas eu também acho interessante a gente começar de baixo para cima, porque vocês vão entender que fica muito mais claro e fácil. Eu não mencionei ali atrás, mas um outro fator que nos ajuda muito a determinar o grau é o fator de risco, o fator de risco sistêmico. Toda vez que eu pensar em fatores de risco para periodontia, eu vou pensar em cigarro e eu vou pensar também na diabetes, tá? Toda vez que o paciente é considerado como não fumante, ele não fuma, ou quando esse paciente é normoglicêmico, ou seja, não é diabético, ou apresenta uma diabetes compensada, ou seja, ele é considerado como um paciente qualquer, ele se enquadra em grau A. Um paciente que fuma menos de 10 cigarros por dia, ou em relação à diabetes, o nível de hemoglobina glicada dele é menos de 7%, ele é considerado grau B. Pacientes que fumam mais de 10 cigarros por dia, considerado um fumante pesado, grau C. Ou em relação à diabetes, quando a hemoglobina glicada dele é maior do que 7%, grau C também, tá?
Em relação à leitura de exames de diabetes, gente, nós vamos ajudar vocês quando vocês fizerem esse tipo de pedido, porque toda vez que a gente detectou que ele tem diabetes, a gente precisa fazer pedido de exames ou conversar com o médico, ou a gente pode detectar alguns sinais clínicos que nos dizem que ele tem diabetes, muitas vezes ele não sabe, a gente precisa pedir uma carta para o médico. Então, nós vamos ajudar na leitura dos exames. A hemoglobina glicada é o que mais nos auxilia a saber o nível dessa diabetes. Mas é muito importante que o dentista tenha o conhecimento da leitura de exames, tá? E a gente vai ajudar vocês no decorrer da faculdade, né, para que consigam depois aplicar isso em clínica. Ah, professora, então, se o paciente já falar que não fuma e não é diabético, eu já posso escrever na hora que ele é grau A? Calma lá. Para ser grau A ou B ou C, eu tenho que analisar todas essas características, porque às vezes ele pode não ser fumante, não ser diabético, mas apresentar, por exemplo, lá na coluna de evidência indireta, no grau C, pode ser que ele apresente uma quantidade baixa de biofilme por um tamanho de destruição, tá? Então, muito cuidado, a gente tem que analisar todo o paciente. Então, vamos para a evidência indireta. Já falei para vocês sobre o fenótipo do caso, que nada mais é do que a quantidade de biofilme em relação à destruição. Para ser grau A, muito biofilme e pouca destruição. Grau B é proporcional à quantidade de biofilme para a destruição. E grau C, pouco biofilme, ou melhor, pouca placa para a quantidade de destruição. Beleza? Outro ponto que eu diria que eu comentei no slide anterior, que eu diria que é um dos mais importantes, que aí torna bem objetivo, não tem como a gente escapar de classificar no correto grau, é essa porcentagem de perda óssea sobre a idade, tá? Eu vou ajudar vocês a calcular no próximo slide. Isso cai em prova, esse cálculo, eu quero que vocês aprendam, tá? E eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas, basicamente, depois que a gente faz a continha, a porcentagem de perda óssea sobre a idade, se a gente encontrar um número menor do que 0,25, grau A. Entre 0,25 e 1, grau B. Maior do que 1, grau C. Eu já explico melhor para vocês. E, por fim, a evidência direta, que essa sim, de todas é a que eu acho que é mais subjetiva pensando no grau, que é a perda óssea ou a perda de inserção nos últimos 5 anos dessa pessoa, tá? Então, se ela apresentou nenhuma perda óssea ou perda de inserção nos últimos 5 anos, ela se enquadra no grau A. Se ela se encontra, perdeu menos de 2 milímetros, né, mas perdeu nos últimos 5 anos, grau B, e maior ou igual a 2 milímetros de perda de inserção, ou perda óssea, nos últimos 5 anos, grau C. Por que eu considero subjetivo e muitas vezes difícil de utilizar esse parâmetro? Porque na maioria dos casos você não tem o controle de 5 anos desse paciente. Ou melhor, se você tiver o controle desse paciente nos últimos 5 anos, ele vai estar sob supervisão de uma pessoa que tratou ele. Então, é meio óbvio que ele não vai ter uma perda de inserção, né? Ou pode acontecer, o único jeito da gente conseguir utilizar essa evidência direta é o paciente trazer para mim, ele tratava com outro dentista, tratava outras coisas que não era periodontite, e ele tinha radiografias anuais antigas dos últimos 5 anos, e aí a gente conseguia fazer uma comparação para ver se ele perdeu ou não. Mas é muito difícil encontrar um paciente que tenha toda essa documentação, ou essa documentação se perdeu, ou o dentista nunca pediu radiografia nenhuma. Então, realmente, a evidência direta fica um pouquinho mais difícil de nos ajudar a definir o grau da doença. Vamos nos apegar, então, nessa evidência indireta do cálculo da porcentagem de perda óssea sobre a idade. E aqui, nesse slide, me mostra muito bem isso, tá?
Deixa eu minimizar aqui com a setinha me ajudar ao entendimento para vocês. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a minha apresentação. E aí vocês vão entender melhor. Lembrem que eu falei que nós vamos pegar o pior dente em boca. Então, depois que eu fiz o meu periograma e minhas radiografias, eu vejo aquele dente que está pior a situação em boca. E aí eu faço o seguinte, eu pego uma régua, vou lá no meu negatoscópio e eu meço o tamanho dessa raiz, quanto de osso, quando esse dente veio ao mundo, quando ele ainda não tinha sido abalado pela doença, quanto de osso essa raiz precisava ter. Lembra lá no padrão radiográfico que eu falei lá no início, que a gente precisa subtrair 1 milímetro, porque o osso, muitas vezes, ele não começa aqui no nível da união esmalte-cemento, então a gente tem que subtrair 1. Então, por exemplo, se eu meço que essa raiz tem 10 milímetros, que eu precisava ter osso em tudo isso aqui, eu subtraio 1 milímetro, que é a quantidade que eu sei que nunca existiu de osso, que é aquele intervalo da crista óssea até a união esmalte-cemento, ou junção cemento-esmalte. Então, eu sei que originalmente eu precisava ter de osso 9 milímetros, certo? 9 milímetros é a quantidade que eu precisava ter de osso. Então, 9 milímetros, fazendo a regra de 3, equivale a 100%. Eu quero descobrir a minha porcentagem de perda óssea. Se hoje eu tenho 3 milímetros apenas de raiz dentro do osso, automaticamente fazendo uma subtração, eu sei que eu perdi 6 milímetros de osso. Pois se eu tinha 9 milímetros, tenho hoje só 3 milímetros de raiz dentro do meu osso, eu sei que a quantidade de osso que eu perdi foi 6 milímetros, mas eu preciso transformar isso em porcentagem. Então, eu faço a minha regra de 3. 9 milímetros equivale a 100%. 6 milímetros equivale a X, que é o que eu quero descobrir, a porcentagem que eu quero descobrir. Fazendo a minha regra de 3, eu descubro que eu tenho uma porcentagem de perda óssea de 66% neste pior dente, certo? O que eu faço agora? Pego essa minha porcentagem de perda óssea e divido sobre a idade do meu paciente, porque aí eu vou descobrir quanto ele perdeu no decorrer desses anos todos. Então, quanto mais jovem, maior vai ser meu número, mais ele vai ter perdido, né, se esse número permanecer dessa forma, tá? Então, nesse caso, fazendo essa continha, este paciente é de alto risco porque ele perdeu 1,7 de osso. Então, quando eu volto lá na minha tabelinha, eu vejo que ele se enquadra em grau C, porque o número é maior do que 1. Beleza? Isso é uma coisa que vocês precisam aprender. Isso é cobrado em prova, porque é isso que me ajuda a completamente me definir o grau da situação. Então, de nada adianta você se apegar só a um item. Por exemplo, professor, ele não fuma. Então, já sei que ele não fuma, ele é grau A. Pera lá. Você calculou o restante? Você viu se o pior dente dele se enquadra no grau A também, ou se enquadra no grau C, tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de situação para vocês não se apegarem a apenas uma única situação, certo? Beleza?